Mateus capítulo 9. Quero falar sobre remendos. É essa metáfora que Jesus usou. Tema: chega de remendos. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. E a gente vai ler até o versículo 17. Obrigado, meu irmão. Mateus 9, de 9 a 17. Vou botar para cá. Obrigado. É o toque. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ou seja, ele era coletor de impostos, ele era publicano. E Jesus disse para ele: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus na casa de Mateus, aqui os mesmos textos correspondentes de Marcos e Lucas dizem que Mateus, depois que foi chamado por Jesus, deu um grande banquete, deu uma grande festa. Mateus chamou Jesus e convidou todo mundo, os seus amigos também. Quem eram os amigos de Mateus, gente? Os publicanos, os pecadores. A gente vai entender que Mateus não era uma pessoa de boa fama. O nome de Mateus era qual? Era Mateus mesmo? Vocês sabem? Quem sabe qual é o nome de Mateus? Levi. Mateus é o apelido que Jesus deu. Jesus gostava de dar apelido. Cefas, qual é o nome de Cefas? O apelido de Cefas, gente? Pedro. Os filhos de trovão. Jesus gosta, porque quando a gente encontra com Jesus, até o nosso nome ele muda. É exatamente isso. Mateus era o nome novo de Levi. Levi era esse publicano, esse cara que era mal visto. A gente vai entender por quê. Entender por quê. Continua no versículo 10 aí. Estando Jesus na casa de Mateus, na casa de Levi, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Olha o povo deles aqui, ó, publicano e pecador, povo do Levi. Só que os fariseus e religiosos olhavam de fora e perguntaram aos discípulos dele, perguntaram aos discípulos de Jesus. Então olha só, dois grupos: publicano e pecador, fariseu e religioso. Eles ficaram de fora da festa com Jesus. Os fariseus, os caras que se arrogavam ser bom, os caras que cumpriam a lei, que pensavam que mereciam festa só porque cumpriam os mandamentos. Aqueles caras ficaram da festa, de fora da festa de Jesus, e ainda fizeram uma pergunta provocadora. Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus: por que o mestre de vocês, para os discípulos, perdão, por que o mestre de vocês come com publicano e fariseu? Por que o mestre de vocês come com esse gente desse tipo que não vale nada? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe. Então olha o terceiro grupo aqui surgindo. Quem são? Os discípulos de João Batista. Jesus foi atacado nessa festa, hein? Olha o confronto de Jesus de novo. Então os discípulos de João perguntaram a Jesus: por que nós, discípulos de João, e os fariseus que estão ali fora jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? O que Jesus está falando, gente, é festa. O tempo agora é de festejar, o tempo agora não é de jejuar. Jesus continua dizendo: virão dias quando o noivo lhe será tirado, e aí sim jejuarão. Jesus já estava fazendo uma metáfora, uma alusão ao quê? A sua morte, quando o noivo foi tirado. E aí os discípulos não jejuaram de fato, mas a existência virou um jejum. E aí sim jejuarão. E depois ele aplica isso aqui com o povo. A aplicação de Jesus é a coisa mais incrível de todas. Olha o que ele fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa velha, tornando o rasgo ainda pior. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo
em vasilha de couro nova, e ambos se conservarão. A mensagem dos fariseus era uma só: cumpra leis que você chega a Deus. Jesus vem com uma mensagem totalmente diferente. Jesus que vem com uma mensagem leve, uma mensagem nova, uma mensagem libertadora. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é sutil. Jesus fala assim: é com pecador que eu quero andar. Tem lugar no banquete para ele, tem festa na vida. Salvação é para todo aquele, como falei domingo passado, qual é o critério? O limite do encontro. Para todo aquele que dizer sim, e eu disser segue-me, e ele seguir, ele pode fazer parte do banquete. Esse foi o chamado de Levi. O chamado de Levi foi esse. É a primeira coisa que Jesus faz aqui nesse texto, é chamar uma pessoa que, para ser um discípulo que nenhuma religião chamaria. Eu estou falando aqui de alguém que era crápula, a escória da sociedade. Em Lucas capítulo 15, a gente vai ver que Jesus chamou esse cara, e a gente acabou de ler também. O nome dele é Levi, e ele era um cobrador de impostos. E quem era o cobrador de impostos? Gente, nós temos tributações hoje, nós não temos taxa? A taxa que a gente tem hoje, as tributações, teoricamente era para pavimentar a rua, da educação, da saúde. Acontece isso? Óbvio que não, porque é difícil, realmente é difícil a gente... os governantes, é difícil demais. Agora eu vou pedir, o imposto naquela época era diferente, não era para ter nada em troca, absolutamente nada em troca. Israel era uma província de quem? Era um lugar, era uma colônia de Roma, e o imperador romano cobrava tributo, cobrava dinheiro do judeu a troco de nada, é tipo um pedágio, para pegar mesmo, para extorquir. Só que ele não ia lá na ponta cobrar, ele corrompia um judeu para ser contra o seu próprio povo. Esse judeu era chamado de coletor, cobrador de impostos. Ele ia lá, cobrava um imposto para o inimigo e ainda roubava uma parte para ele. Esse cara era Levi, esse cara era Mateus. Ele era um cara que era muito mal visto. Esse cara era odiado, era considerado um dos piores, era um traidor, porque além de tomar imposto para o inimigo, ainda roubava o dinheiro do pobre e pegava para si, corrupto. E sabe o que Jesus faz com esse cara? Sabe o que Jesus faz com esse cobrador de impostos, com o Levi? Jesus chamou esse cara, que era a escória da sociedade, para ser um discípulo dele. Siga-me. Foi o que Jesus fez com Levi. Levi, pelos critérios da época, nunca seria chamado para ser discípulo de ninguém. Mas com Jesus é diferente. Ele chama quem ninguém quer chamar, e ele faz novo quem ninguém pensou que prestaria. Mas Jesus não só chamou aquele cara, mas fez daquele cara um apóstolo dele, alguém muito relevante. De Levi, que mudou de nome, chamou de Mateus. E deixa eu te assustar um pouquinho mais. A história não termina aí. Ele não foi apenas um coadjuvante na história, muito pelo contrário. Esse livro aqui, que a gente acabou de ler a parábola, o nome do livro, Mateus, sabe por quem foi escrito? Pelo próprio. Esse livro, e esse livro, não sei se você sabe também, se tornou o livro mais lido do Novo Testamento, onde o perfil de quem Cristo era é mais bem descrito, onde tem a história mais detalhada, que prova para nós que Jesus é o Filho de Deus. E sabe quem escreveu esse livro, gente? Foi alguém que era repugnante, foi alguém que era um nojo de pessoa, um corrupto, mas alguém que se encontrou com Jesus e teve a sua vida mudada. Isso é muito lindo. O Evangelho de Jesus, não tem jeito. Jesus, ele faz tudo novo da vida de qualquer um que atender o seu convite e dizer, siga-me e seguir. Jesus faz tudo novo. Levi era esse cobrador de impostos, um traidor corrupto, mas quando ele escutou a voz do mestre, ele não pensou duas vezes, ele largou. Na verdade, o que ele fez foi tomar uma decisão. A pergunta, se perguntasse para Mateus, para Levi, e aí Levi, me conta, o que de fato é seguir Jesus? O que é se converter? Levi falou, se converter é simples, é escutar o chamado dele e mudar radicalmente, é isso.
Porque ele sai da coletoria. Quando ele sai da coletoria, ele bota a sua vida em risco, porque aquele cara era odiado. Se aquele cara era odiado, o próprio Império Romano colocava um soldado com ele. A gente viu isso no The Chosen, lembra disso? Mateus lá, aquele que acho que é autista, né? Eles fizeram Mateus autista. Botaram lá. Por que aquele soldado romano precisa estar do lado de Mateus? Porque senão todo mundo ia matar aquele cara. Quando Mateus falou assim, eu vou te seguir, ele falou, eu boto meu peito em risco. Ele perde todas as benesses que Roma dava para ele. Ele perde o dinheiro de corrupção. O que é? Então, Mateus, fala para mim, de fato, o que é conversão para você? Conversão é mudança radical. Mateus, conversão é ter um encontro com Cristo e tomar uma decisão de rompimento radical com a vida velha. É isso. Jesus chama lá Mateus e Mateus resolve segui-lo. E aqui Mateus começa a narrar o que é ter um encontro com ele, que foi o que ele teve com Jesus, mas a partir dali ele contrasta. Eu quero que vocês comecem a entrar na história junto comigo. Duas realidades: a realidade de mudança radical e o que não é ter um encontro com Cristo. São os outros grupos da festa de Mateus. E eu queria trabalhar isso aqui. É o contraste de Mateus com fariseus e doutores da lei e com os discípulos de João. É isso que a história está falando. Mateus dá uma festa, Levi dá uma festa e chama seus amigos. E quem que ele chama? Quem são os seus amigos? Publicano, pecador. A gente acabou de ler isso aí, amigos de Mateus. Mas do lado de fora da festa, que não está na festa, estavam quem? Os fariseus, os caras que queriam matar Mateus, os representantes da religião. E aqui começa um contraste genuíno entre o que é se encontrar com Cristo, que foi o que aconteceu com Mateus, e o que é não aproveitar o encontro com Cristo e ter o evangelho para a sua própria condenação, que é o que aconteceu com os fariseus. Os fariseus perguntam aos discípulos de Jesus, versículo 11: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Olha só que pergunta do cara. Sabe por quê? Porque gente que acha que merece o reino, gente da lei, só enxerga pecado no outro, mas não percebe que está doente também. É isso que acontece. Aí Jesus, no seu senso de humor incrível, começa a espetar os caras e usa uma metáfora arrebatadora. Ele diz assim: não são os que precisam de médicos, não são os que têm saúde que precisam de médico. Jesus está falando assim: se vocês não se enxergarem doentes, eu não vim para vocês. Vocês não têm como ser curados naquilo que vocês não se veem doentes, porque só existe cura para quem se vê doente. Jesus dá um tapa na cara dos caras. E o primeiro grupo que eu quero destacar aqui com você, que não teve encontro com Cristo, que não aproveitou o encontro com Jesus que estava ali e com o Evangelho, são aqueles que não conseguem se ver doentes, fariseus e religiosos. Jesus mesmo sabia o quão doentes os fariseus eram, mas só eles não conseguiam perceber. O próprio Jesus afirmou isso em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse assim: há de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Jesus foi na lata, né? Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso aqui é Jesus colocando como gente que vive uma vida dupla, gente que vive fachada de santidade, mas por dentro tem morte, gente que arrota santo, fala em língua, mas por dentro tem a devassidão, por dentro tem a luz apagando, gente que fala do cisco do outro no olho, mas não consegue enxergar a trave que está no seu olho. Esse tipo de pessoa nunca vai conseguir viver tudo que uma vida com Cristo pode dar, nunca. Então o primeiro grupo que não tem um encontro verdadeiro com o Evangelho são aqueles que não conseguem se ver doentes e por isso vivem uma vida dupla. Mas tem um segundo perfil que esse grupo coloca. Eu quero fazer um contraste. Qual é o contraste que eu estou trabalhando, gente? O contraste de uma mudança radical que o Evangelho pode dar e o contraste de uma meia verdade que cristãos, não diria cristão, mas religiosos viviam, que só causava mal, que pelo contrário matava o Evangelho. O primeiro grupo é esse,
que não conseguem se ver curado e por isso vivem uma vida dupla, porque não precisam. Eu dou conta. Mas tem um segundo perfil de pessoa que não vai conseguir viver uma vida plena em Cristo. É aquele que não sabe discernir os tempos e se porta de forma inadequada nas estações da vida. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor através dessa grande metáfora aqui dos discípulos de João Batista. Olha o que o versículo 14 fala. Pergunta dos discípulos de João Batista: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Ou seja, por que a gente aqui está vivendo uma religião de fastio, uma religião de privação, e os teus discípulos estão festejando? Espera aí, são crentes mesmo, de verdade? Daí Jesus responde assim: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, aí sim jejuarão. Jesus está falando o seguinte, existe um trânsito aqui entre um ciclo que tem que ser respeitado e você tem que responder à vida do jeito que ela tem que fazer, e não pode carregar desse ciclo para o outro ciclo um tipo de caveira, pacote nas costas. Ciclos de riso tem que rir, ciclo de choro tem que chorar, na festa tem que se alegrar, não tem que jejuar. O que Jesus está falando aqui é sobre esse senso de inadequação, que não é adequado na festa da salvação, onde prostitutas encontraram redenção, onde fariseus, publicanos têm segunda chance, que a gente não celebre. Discernir festa e luto. É gente que responde de forma inadequada às situações da vida, às estações da vida. É gente que continua trazendo defunto das estações anteriores. É gente que sempre tem luto guardado na mala, e chora ao invés de rir, jejua ao invés de comer, pranteia a morte ao invés de aplaudir vida. Vocês conhecem gente assim? Que não pode ver uma dor que quer chorar? Me diz aonde aí, está passando cortejo, me dá aí que eu quero chorar. Pelo que está chorando, não sei, eu quero chorar. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Que não pode ver um problema, e ali um problema, deixa eu me meter nele. Jesus tendo dito isso, dizendo: vocês não estão sabendo discernir a vida, vocês estão levando inadequações para um novo ciclo, vocês estão fazendo da lei e de obedecer à lei uma forma de ter mérito. Aí Jesus arremata com uma aplicação. A esses dois grupos Jesus fala: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Jesus usa uma grande metáfora, na verdade duas metáforas, mas todas elas têm o mesmo sentido. A metáfora aqui é o seguinte: se você pega um pano novo e remenda no velho, o que vai acontecer é que as texturas são diferentes. E qual é a consequência disso? O pano novo ele é mais resistente, e na primeira lavada o pano novo arromba, e a veste velha estraga totalmente. Pelo menos antes você tinha uma veste velha, pelo menos você tinha algo poído, algo que estava mais ou menos, mas dava para usar. Quando você tenta remendar o velho no novo, o novo na primeira lavada é mais resistente, o velho esgaça e o rombo fica ainda maior. Essa é a mesma metáfora do vinho com o odre velho. O vinho novo no odre velho arrebenta o odre e estraga vinho, estraga odre, estraga veste antiga e estraga o pano novo, estraga tudo. Qual é o ponto que Jesus está defendendo aqui e agora começa a aplicar? O que Jesus afirma é que é louco pegar a vida e achar que, porque você pensa que encontrou algo novo, isso vai caber nas suas estruturas antigas. Nas suas heranças antigas, heranças da sua existência, porque não vai caber. Frequentemente você vai estragar o novo que está recebendo, e o antigo que tinha vai se arrebentar também,
Você vai perder ambos. O antigo pelo menos estava lá velhinho, mas funcionava. O novo, você tem que remendar, fazer buraco no novo para colar no velho. Você estraga o novo e você estraga o velho. Um anula o outro. Jesus está falando aqui sobre dois tipos de remendos que nós fazemos na vida: o remendo dos fariseus e o remendo dos discípulos de João Batista. O primeiro remendo é a opção errada de trazer apenas remendos do Evangelho, apenas partes do Evangelho, mas colar esses remendos numa vida velha. É o que os fariseus religiosos faziam. Pegam só o que lhes convém do Evangelho, mas continuam usando suas vestes velhas. E a segunda opção, que é a opção dos discípulos de João Batista, é a opção errada de trazer para um novo ciclo de vida remendos da história velha que tinha que morrer. É o remendo do discípulo de João Batista, ou seja, eu trago de um ciclo antigo ossos para viver num ciclo novo. Eu trago tristeza num ciclo de alegria, ou inclusive eu trago alegria para um ciclo de dificuldade. Saber discernir os ciclos é importante, respeitar o flow da vida. A proposta é: não remende um novo ciclo num ciclo que teria que ser encerrado, e não remende o Evangelho à sua vida antiga. A verdade é que todos nós temos vestes velhas, todos. Pai, mãe nos deram vestes, e mais vestes. Vovó nos deram mais vestes, e a gente veste e nem percebe que está vestindo. Nós já demos vestes inclusive muito esquisitas, e a gente não consegue discernir. A maioria de nós não discerne onde está, como que vieram, da onde que vieram os tecidos que nos cobrem com as suas antiguidades. A gente não consegue discernir, só sei que nós vestimos. As coisas são que a gente assume como sendo intocáveis. Tem coisa que a gente fala assim: isso aqui não dá para tocar. O problema é que muita gente aqui hoje, eu me incluo nisso, chama de pele aquilo que é apenas roupa velha, que você pode tirar para se vestir do novo de Deus. Não, isso aqui papai fez, isso aqui é de mamãe, isso aqui vovô e vovó. E engraçado, nós somos fiéis às nossas catástrofes, porque a gente pensa que se a gente for infiel àquilo que nos destrói, nós estamos negando a nossa geração, a nossa hereditariedade. Olha que coisa incrível aqui. E o pior é que normalmente muitos de nós sentimos a obrigação de preservar essas vestes o máximo possível. Todas essas coisas, penduricalhos, são tradições familiares, que às vezes são muito boas, mas por diversas vezes são muito ruins, e nós nos agarramos a elas, e vamos morrendo aos poucos, e elas vão se infiltrando de geração após geração. Nós vestimos essas mesmas roupas, vovô vestiu, mamãe vestiu, papai vestiu. O que eu faço? Eu continuo vestindo e repetindo, geração após geração, a mesma roupa. E a roupa, que é símbolo de vida aqui, e a roupa vai ficando toda puída, toda arrombada, toda furada. Mas aí, de repente, a pessoa entra numa igreja, ou a pessoa escuta uma mensagem, a pessoa escuta o Evangelho. Opa, chegou o momento, é roupa nova. Só que tem um problema: ao invés de jogar fora toda a roupa velha, age pior do que se não tivesse escutado o Evangelho. Sabe por quê? Eu gostei desse pedacinho só do Evangelho, então sabe o que eu faço? Isso aqui cabe bem, sabe aonde? Nesse buraquinho da minha casa, isso aqui vai ajudar nisso aqui. Eu gostei dessa parte. Começa a recortar, remendar partes que lhe convêm. Começa a fazer um Deus à sua imagem e semelhança, sabe? Não sou eu, imagem e semelhança, um Deus à sua imagem e semelhança. E daí ele começa a cortar. Olha, isso aqui ficou muito bacana na minha vida financeira. Papai e mamãe nunca souberam gastar o dinheiro, então eu vou pegar esse lance do Evangelho aqui e vou entrar na minha roupa velha aqui, ó, pum, e tentar encaixar isso aqui. Não funciona, gente. Não funciona. Preste atenção no escândalo que esse trecho traz para nós. Jesus, ele é escandaloso. Para mim é escandaloso até hoje. A gente muitas vezes não prega o que Jesus está pregando. O escândalo do Evangelho que esse texto nos fala, nessa metáfora que Jesus usa, é que remandar o Evangelho numa vida velha é pior do que não ter o Evangelho. Porque eu estrago o Evangelho, e antes pelo menos eu tinha uma vida velha. Agora eu não tenho mais identidade. Sabe o que eu tenho agora? É um Evangelho que eu sei que eu tinha que viver, mas não vivo, por isso eu tenho culpa, frustração. Por isso eu não acredito mais no poder transformador do Evangelho. Por isso eu acredito que tudo é fachada. Meio Evangelho é anátema diante de Deus. Meio Evangelho é o anticristo em nome de Deus.
Quem não se desprende do velho nunca experimentará o poder transformador do novo. Ou Deus tem tudo, ou o pouco que você tem de Deus te arrebenta inteiro. Ou Deus tem tudo, ou o pouco que você tem de Deus te arrebenta inteiro. Esse é o problema. A maioria de nós só pensa no Evangelho como uma coxa de retalhos, um patchwork espiritual, remendos. A gente não consegue nem conceber de fato o significado de, como Paulo disse assim, despia-se do velho homem. Porque ele fala, isso ele usa com frequência nas suas cartas. Despa-se do velho homem, revista-te de toda a armadura de Deus. Despir, revestir. Em nenhum momento, em nenhum lugar, ele fala sobre remende. Nunca é remendar. Ele manda tirar tudo e se vestir com o novo. Sabe o que é isso? É o que Mateus está falando. Conversão, um encontro contigo. É uma postura radical. Roupa velha fora, roupa nova eu visto. Toda roupa nova. Mas a gente não. A gente quer menos. A gente quer um Jesus tomou Doril, a dor sumiu. Sabe? É o paliativo da novalgina. Jesus não é novalgina. Jesus é vida. E vida por completo. Minha família está ruim, então vou lá tomar o remedinho chamado Jesus. E coloca um monte de rombo, remendo novo. Olha que bonito essa palavra do Evangelho. Eu choro, pastor, eu falo em mistério. E vai colando os remendinhos, mas a roupa continua velha. Sabe o que acontece? Tu estraga o Evangelho de chegar no outro, porque a tua referência como cristão não é certa. E o Evangelho estraga em você o que pelo menos você tinha, agora você tem culpa. Porque é exatamente isso que acontece. Quem não veste toda a roupa nova, é o que Jesus está alarmando os fariseus. Vira um fariseu, um hipócrita. Culpa, dor, sofrimento, não acredito mais no Evangelho, não acredito mais em nada. Ninguém põe remendos novos em roupa velha. O remendo estraga e a roupa velha também. A gente não quer ver esses novos. E a gente vai acabando com a nossa família e com quem a gente mais ama, porque morremos abraçados numa herança familiar demoníaca e maldita, achando que se rompemos com ela, estamos traindo nossos pais. Nós guardamos psicologicamente os nossos trapos de estimação, sabe? A gente tem as nossas corrupções. Homem não chora. Lá em casa ninguém leva desaforo para casa. Escreveu, não leu, o pau comeu. Olho por olho, dente por dente. Se pisar no meu calo, eu piso de volta. E tudo isso aí é o que caracteriza a vida de muita gente aqui hoje. Quer ver? Lá em casa, sinônimo de masculinidade é traição. Homem trai. E a gente vai arrastando roupa velha, pensando que isso é pele, mas só é roupa velha. E acha que muitas vezes a gente romper com o antigo é estar traindo a educação que nós tivemos. Mas gente, se isso destruiu a sua família, a sua história, por que continuar? Ninguém bota remendo novo em roupa velha. Isso é maldição para o remendo e para a própria roupa velha. Lá em casa, para ser divertido tem que cair até beber. E daí você vai ressignificando, inclusive dizendo, a Bíblia não fala sobre bebida, fala sobre embriaguez. Cara, tu não pode, cara, tu está percebendo isso? Tu não está percebendo? Está ruim. Não existe meio evangelho. Meio evangelho já faz dele mentiroso. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Sabe, não tem jeito. Isso acontece a todo momento. Todos nós temos heranças que não pode ser dispensada sob hipótese nenhuma na nossa vida. Todos nós temos isso. Mas isso não é verdade. A gente cultua uma quantidade enorme de realidades que vem sendo passadas de geração em geração, que são absolutamente semelhantes a uma veste velha que cada nova geração tem que vestir de novo, e veste de novo, e veste de novo. Senão parece que você não ama os que estão sendo enganados, você não ama os seus pais. E a única maneira de mostrar o seu amor pelo engano é ser um deles. Esse é o padrão. É a única maneira de honrar pai e mãe para você, talvez. Nós pensamos, na nossa estupidez, é de algum modo manter seus traços, mesmo quando os traços foram a causa da destruição da nossa família. Mas a gente preserva. Não, é questão de moral. Nossa casa é assim.
Nossa família é assim. E os pais cobram os filhos. E os filhos, depois sendo pais, cobram os filhos. E a gente mais uma vez vai sentando os trapos em cima de trafos que nos levam à própria derrota. E aí a gente fica aqui ouvindo o evangelho todo domingo. E aí o pessoal chega aqui todo domingo e se encanta com uma parte dele que diz assim, eu acho que era isso que faltava. Isso vai resolver meus problemas, sabe? Essa parte do evangelho vai salvar a minha vida. E vamos nós tomar de novo, Jesus tomou dor e a dor sumiu. Usar Jesus como paliativo. É como se um cara chegasse num hospital, todo quebrado, e botasse a mão na testa dele e disse, está com febre, vamos dar aqui o remédio de febre. Não, a febre é consequência. Enquanto a roupa velha não sair, o trapo só vai te fazer mal, cara. O evangelho é tudo ou nada. É tudo ou nada. E aí o que vai acontecendo? A coisa ainda vai ficando pior. Mas aqui, você vai pensando assim, mas como pode ficar pior se um pouco do evangelho, pelo menos um pouco, tem costurado lá na roupa velha? Tem algo ainda? É exatamente isso que o texto fala. Um pouco só do evangelho piora a sua vida. Era melhor não ter nada. Piora. Jesus é quem disse isso. Remendo novo, ou seja, apenas parte do evangelho, misturado com a vida velha, arromba o velho, e cada vez que fazemos isso, a frustração aumenta, o cansaço em relação à transformação aumenta, uma descrença em relação ao poder real do evangelho de mudar, a vida se aprofunda no coração. O que eu quero dizer é que se apropriar apenas de parte do evangelho, destrói totalmente a possibilidade do evangelho verdadeiro surgir. Agora preste atenção nisso que eu vou falar para você, esse é o ponto central que eu estou trabalhando. O maior inimigo do evangelho verdadeiro não é o não evangelho. O maior inimigo do evangelho verdadeiro é se apropriar apenas de um pedaço do evangelho. Ele mata qualquer possibilidade do evangelho genuíno de crescer em nós. E a gente pensa que evangelho é isso, é subserviência, é tomar um remedinho, para depois o outro domingo vir aqui tomar mais uma injeção de adrenalina. Não é isso. E aí a gente começa a entrar naquele estado de atribuir discreto ao evangelho. Não funciona não. E daí nós viramos antagonistas do verdadeiro evangelho. Porque o ensino do evangelho diz, não, desista dessas roupas velhas e se vista da totalidade dele, da roupa nova, para que a sua existência seja e faça sentido. É de cima a baixo, gente. Mas a gente não faz isso. A gente quer fazer apliques. A gente quer fazer remendos diversos. A gente vira, o que eu diria, faz do evangelho um patchwork, sabe? Aquele que vai fazendo de retalhos, cheio de remendos, pedaços do evangelho, mas misturado com outras coisas da casa da gente. Pedaços do evangelho misturado com vícios da gente, e outros das nossas reflexões sobre o sentido da vida, e outros de uma espiritualidade esotérica, mas a gente adotou como se fosse normal, esse sincretismo ideológico, esse remendo de evangelho junto com aquilo que é profano, e cada vez mais o rombo existencial se aumenta. Vestes e mais vestes, velhíssimas, que não cobriram os nossos pais, e nem os pais deles, e nem nos cobrirão. E quanto mais a gente tenta fazer conciliação do evangelho com isso, mais esburacados nós ficamos, mais vazios nós ficamos, mais hipócritas nos tornamos, e mais culpados nos sentimos. Com certeza, nos apropriarmos de parte do evangelho nos faz pessoas piores. Ou é tudo, ou é nada. Sabe, fazer a seleção do evangelho é a coisa mais nociva que a gente pode fazer. Por exemplo, olha o que está acontecendo com algumas igrejas. Eu já estou acabando, mais 10 minutos eu prometo. Olha o que está acontecendo com algumas igrejas aí. Olha o que está acontecendo, gente. A gente pode perceber, algumas igrejas se apropriam só de parte do evangelho. Gente, olha só, meio evangelho, meia verdade é meia mentira. Invalida o todo. Por exemplo, por aí por fora, algumas vestes são se apropriadas da igreja e da liderança. Aqueles que pregam a teologia da prosperidade, parte do evangelho. Deus abençoa? Abençoa. Deus abençoa quem o segue? Abençoa. Mas gente, evangelho também tem cruz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus pode dar de volta? Pode, mas se não der, tudo bem. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E daí, em nome de Deus, um monte de aproveitador vai para frente da igreja e arranca o dinheiro do povo. Parte do evangelho faz dele um falso evangelho. Talvez parte de um evangelho, teologias feitas pela metade, também constituem vários púlpitos hoje por aí. Os púlpitos dos coachings. Para mim o coaching é pior que a prosperidade. O coaching atribui ao homem toda a necessidade e ele tem tudo que ele precisa para prosperar. Aonde a ostentação é colocada como prosperidade diante de Deus. E os Instagrams são colocados com biquinho e tudo. Olha, Deus me deu uma Ferrari atrás, líderes, pastores. Gente, isso tudo me dá nojo. O velho com o novo, estraga o velho. E aí depois eu fico com vergonha de dizer que sou pastor aí fora. O que você é? Eu falo, sou músico. Porque parece que a gente tem que explicar hoje, ó. Não, cara, eu sou sério. Vocês percebem, gente? Não dá para conciliar. Ou é velho, ou é novo. Igreja de Laodiceia. Porque não são quente, nem frio, mas são remendo em pano velho. O que vai acontecer? Vou vomitar. Isso aqui, gente, é um escândalo. Porque eu estou dizendo que é melhor não ter o evangelho do que só ter partes dele. Porque você não leva apenas a você para a condenação, você leva aqueles que te observam à condenação. Nada é pior, tão pior, do que o evangelho aplicado ao nosso paganismo inconfesso. Em nome de Deus conseguimos as coisas. Para quem? Para a gente. Nada faz mais mal para nós do que um pedaço de evangelho numa vida que quer continuar vestida com panos velhos, de heranças viciadas, de concessões malditas, que nós teimamos em continuar vestindo. Teimamos. Você já percebeu que quanto mais o tempo tem passado, mais, deixa eu usar essa palavra, essa expressão, mais o seu arrombamento, essa tentativa de enfiar o evangelho numa existência que não se converte por inteiro, te causa frustração. Presta atenção no que eu vou falar isso agora, que talvez seja a fase mais forte que eu vou falar. Pedaços de Jesus na minha vida me destroem. Vou repetir. Pedaços de Jesus na minha vida me destrói. Ou você o tem por inteiro, ou aquilo vai te destruir. Antes eu não tivesse pedaços de nada do evangelho em mim, do que querer escolher o patchwork, sabe, do evangelho para fazer os apliques que eu desejo na minha existência. Sabe o que nós vamos fazendo? Nós vamos recortando o evangelho e vamos construir o nosso evangelho Frankenstein. Um olho de um, a cabeça do outro, o cabelo do outro, e vai construindo aquele boneco. Enxertamos, emendamos, puxamos, esticamos, mas sem se render e sem admitir jamais tirar a roupa velha por completo e se vestir do novo que só Cristo pode nos dar. Vocês vão voltar domingo que vem, gente? Cara, isso tem me... Tá queimando muito isso no meu coração. Não dá para ser subjetivo. Não dá para ser pela metade. Não dá para ser pela metade. Entenda isso de uma vez por todas. Ninguém com bom senso pega remendos do pano novinho, que podia servir para a veste inteira, o corta, o estraga, aplica numa coisa velha, preservando o falido na gente, preservando o vício na gente, preservando a doença familiar na gente, preservando os nossos compromissos com aquilo que não nos veste, porque nunca vestiu nada e nem vestirá ninguém. O pessoal do louvor já pode começar a subir, Eu quero terminar só dizendo o seguinte: é hora de entendermos que só o pedaço de Jesus é pior do que não ter Jesus. Os dois são ruins, mas só o pedaço é pior ainda. Chega de recortar o evangelho.
Talvez você tenha gostado muito de certas coisas no Evangelho. Você chegou aqui e tem gostado, mas começou o seu trabalho de patchwork. Chega, mas não gosta do conceito de Jesus, por exemplo, sobre o dinheiro. Por exemplo, você gosta mais do seu conceito, então eu estou gostando do Evangelho, estou fazendo minhas seleções, sabe? Eu estou fazendo meu combo aqui e ali, montando meu Frank Eisenstein, sabe? Montando meu Frank Eisenstein e comprometendo a vida que só uma veste nova, por inteiro, pode me dar. E a vida vai ficando um puído, vai ficando vazada, vai virando uma farsa costurada de hipocrisia, uma veste cheia de buracos que não aquece ninguém. Que desgraça! Que desgraça! Em nome de Deus, vamos indo em direção à morte, em nome de Deus, mas abraçado com capeta. Meio evangelho te faz um anticristo se você vive. Porque você não depõe apenas contra si, mas depõe contra aqueles que poderiam conhecer a Cristo através do teu testemunho, da tua vida. Mas hoje, o Evangelho nos coloca diante do seu decreto inegociável: ou tudo ou nada, ou novo, ou é opção sua, fica com o velho, ou tudo ou nada, porque ninguém, absolutamente ninguém, consegue colar remendos de pano novo em trapo velho e achar que isso vai segurar o impacto da verdade. Não vai arrebentar, vai arrombar ainda mais. A consciência vai ficar cada vez mais culpada. O Evangelho não veio para ser costurado as nossas inconsistências que teimamos em vestir. Chega disso, não é isso. Ele veio para nos despir, mas depois, só depois, nos revestir novamente por inteiro com as roupas do Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra. Aleluia! Presta atenção nisso. Por isso, para que o novo aconteça, eu tenho que erguer a minha alma e dizer sem hesitação: eu jogo fora, eu começo de novo, assim como Levi fez. Eu abandono as minhas mesquinharias, eu renuncio às velhas vestes, e eu me visto de Cristo, e eu me cubro da palavra por inteiro. Não existe metade de Cristo, não existe meia graça, não existe meio evangelho. Ou ele toma tudo, ou nada muda em mim. O evangelho completa, não remenda. O evangelho, ele não corta, ele recria. O evangelho não aperfeiçoa, ele faz tudo novo, ele ressuscita, não refaz roupas velhas, costura uma nova humanidade dentro de cada um de nós. E é por isso que diante dessa mesa de decisão que nós estamos aqui hoje, a mesa que inclusive partilhamos do corpo e da verdade do Evangelho, de um Cristo ressurreto, é diante disso tudo que eu te digo hoje, com toda a força que o Theo derrama hoje sobre nós aqui: vista-se do Evangelho inteiro, porque somente o Cristo completo pode gerar em você a vida completa que Deus sonhou desde sempre contigo. E quem se veste de Cristo por inteiro, vive por inteiro, ama por inteiro, vence por inteiro e se faz novo por inteiro. Fique de pé no seu lugar. Deixa eu falar para você hoje, meu irmão, aqui ó, o velho não convive com o novo. É hora de parar de acabar com roupa nova. E a hora também, presta atenção aqui, de parar de tentar negociar um patchwork do Evangelho para dar certo contigo. Chega de ser morno, ou é crente ou frio. Hoje o Senhor te chama de novo. Por favor, chega de trapo dentro do guarda-roupa. É hora de nos vestirmos das vestes do Cordeiro de Deus, que faz tudo novo, de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, aqui ó, joga fora o pano velho, e tudo se fez novo. Com que roupa que eu vou para o samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou para me apresentar diante do Senhor? Se preocupa não, Ele já te deu uma roupa. O sangue do Cordeiro de Jesus, que cobriu Adão e Eva, lembra? É a mesma roupa que Ele tem para você hoje. Seja bem-vindo às bodas do Cordeiro, onde não permite remenda. Ele faz tudo novo, mas é Ele quem faz, é Ele quem te dá roupa, é Ele quem te veste novamente. Senhor Jesus,
nós te agradecemos por essa manhã. E eu venho te pedir, Senhor, para honra e glória do seu nome, nos revista com a sua roupa, que o novo possa nascer. Nós despimos o velho, sabendo que é no Senhor que nós temos plena alegria e plena vida. Guarda no Senhor, arranca da gente tudo que não presta, e que o Senhor nos abençoe e nos guarda, e que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a plenitude de vida, com novos ciclos, com nova vida, sem levar nenhum esqueleto no armário. E assim nós honramos o teu nome e oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Vamos sair daqui com vestes novas, para viver algo novo no Senhor. Algo novo